Izuku, a reencarnação da Ira. Primeiro episódio. O que aconteceria se Midoriya tivesse os poderes do Ultraman? E tudo começa quando Midoriya ia ver se ele tinha individualidade e o doutor fala: Senhora Midoriya, nós não sabemos qual e a individualidade do seu filho. E a mãe de Midoriya fala: Como assim, doutor? E ele fala: Bem, nós não sabemos dizer qual e a individualidade dele. A individualidade parece estar dormente. E a mãe de Midoriya fala: Bem, tem alguma coisa que vocês possam fazer? E o doutor fala: Bem, o que nós podemos fazer agora é esperar e torcer que ela acorde, porque se não acordar seu filho pode não ter individualidade. Que chocou Midoriya e a mãe dele. Midoriya e Inko saem do hospital e Midoriya fala: Mamãe, a minha individualidade vai acordar. Com um tom de preocupação, e Inko fala: Não se preocupem, meu bem, ela vai acordar tão rápido que você nem vai sentir diferença entre ter individualidade ou não. E Midoriya fala com um tom triste: Tá bom, mamãe. Mal sabia ele que o que aconteceria naquele dia ia mudar a sua vida para sempre. Quando a mãe de Midoriya estava atravessando a rua, um caminhão em alta velocidade estava vindo na direção de um idoso e Midoriya, vendo aquilo, solta a mão de sua mãe e empurra o velho. E a mãe de Midoriya fala: Izuku, não. E o caminhão tomba e um pouco de lixo radioativo e o lixo cai em cima de Midoriya, fazendo alguma coisa dentro de Midoriya. Acorda e uma explosão acontece dentro de Midoriya e os olhos de Midoriya começam a brilhar da cor verde e ele desmaia e ele é levado até o hospital e ele estava em grave estado. E Inko começa a rezar e fala: Por favor, Deus, se estiver me ouvindo, não deixe meu filho morrer. E se passa alguns meses e Midoriya acorda e a mãe coloca as duas mãos no seu rosto e diz: Filho, VCN, sabe o quanto me preocupo? Você ficou em coma por muitos meses. Achei que você nunca mais iria acordar. E Izuku, sem entender nada, pergunta: Mas aconteceu, mãe? Eu não me lembro de nada. Então que nesse momento um médico aparece e diz: Vejo que o jovem Izuku acordou. Vejo que foi um bom tempo vegetando bem. Respondendo a pergunta de sua mãe, VC ficou vários meses em coma por causa de substâncias de radiação gama. E a radiação gama, quando a radiação gama interage com as moléculas presentes nos tecidos, ela arranca-lhe elétrons, formando íons. Em alguns casos, as ligações químicas podem ser rompidas, dando origem a radicais livres, moléculas capazes de degradar as células e causar danos ao organismo, afetando o processo de divisão celular. E a mãe de Midoriya fala: Isso pode ser perigoso para o meu filho. E o doutor fala: Mas pelo visto seu filho não teve nenhum efeito colateral. Por algum milagre. Izuku leva alta no hospital e vai para casa com sua mãe. Mas Izuku se sentia estranho e se passa alguns anos e Midoriya acorda para ir para a escola. E no caminho ele vê uma luta entre heróis e vilões e ele anota no seu caderno e ele vai para a escola. E no final da aula o professor fala que o Midoriya queria entrar para o Bakugou. Fala: Não me faça rir, como um moleque desse sem individualidade vai entrar para a academia de heróis. E no final da aula, quando todo mundo estava saindo, Bakugou explode a carteira de Midoriya, fazendo ele cair no chão e o caderno dele cai também. E Bakugou fala: Mas que merda é essa? E Bakugou pega o caderno de Midoriya e explode ele e joga pela janela. E Midoriya sentiu uma raiva gigantesca, mas ele não faz nada. E Bakugou começa a zoar ele e Midoriya vai embora e pega seu caderno. E Midoriya, quando chega em casa, a mãe pergunta a ele como foi a escola. Só Izuku responde de uma maneira um pouco arrogante e um pouco estressada: Boa, mãe. Inko percebe o tom do seu filho e pergunta se aconteceu algo. Ele responde: Nada, mãe, só estou um pouco cansado, só preciso descansar um pouco. E então ele entra no quarto, senta e reflete sobre o que estava acontecendo, do porquê está tão estressado. E então ele diz assim: MSM, já estou cansado das provocações de Bakugou. Isso precisa parar uma hora ou outra. E então se deita e dorme. E ele tem um sonho chocante de ele não ter conseguido se tornar um herói. E vendo Bakugou pegando no pé dele, ele começa a tremer e alguma coisa estava lutando para sair. E Midoriya abre os olhos e começa a se transformar e ele quebra tudo, não acorda com os barulhos e desde ver o que estava acontecendo. E ela vê uma criatura verde e alta na sua frente e ela grita e começa a pedir socorro, mas ela vê o rosto da criatura e percebe que era seu filho e ela acaricia ele e ele volta ao normal e ele acorda. E a mãe dele fala: Izuku, você está bem? Midoriya fala: Mamãe, o que aconteceu? E a mãe dele fala:
Não aconteceu nada, filho. E Midoriya se lembra o que ele fez, e ele se sente mal e pensa que ele é um monstro, e decide fugir de casa. E o dia de ir embora de casa chegou e era uma noite chuvosa, e foi assim que nasceu o incrível Hulk.